Fala, Murilo. Beleza? Beleza? E aí? Como é que você tá? Tô aí. Tô apanhando aqui pra entrar, pô. Não, e pior que dessa vez agora eu errei, apertei pra te mandar, acabei eu caindo da live. Ah, Bom, então, deixa eu ver se eu coloco em pezinho aqui o negócio. Tô com um celular ruim aqui agora, cara. Não consegui entrar pelo Mac, mas tá beleza. beleza. Não, pelo menos a gente tá te ouvindo bem, Aham, estamos te ouvindo bem, tá transmitindo bem até. beleza. Ah, bom, faz um pouquinho então, se apresenta um pouquinho pro pessoal saber quem você é, que você se formou, quais são suas experiências de tanto como atleta como treinador já há uns bons anos. Aham. Cara, acho que não tinha como eu fazer outra coisa, né, Hugo? Sem Uhum. ser profissional de educação física, assim como você. Meu pai joga futebol, né, cara, e meus tios também sempre foram do esporte. E desde cedo, sempre no meio do esporte. Comecei nas escolinhas jogando futebol, aí joguei futebol até os 21 anos. Depois eu parei, comecei a estudar, fiz educação física, fiz pós de nutrição esportiva. E aí parei, quando eu parei de jogar futebol, comecei a treinar jiu-jitsu. E depois eu interrompi, eu, mais ou menos uns 8 anos treinando jiu-jitsu. E aí depois eu interrompi para começar. Na verdade, eu não interrompi, eu tive que parar. Quando eu mudei para Palmas, a minha carga horária de trabalho aumentou e na verdade não dava muito tempo para treinar, sabe? Uhum. E aí o tempo que eu tinha era um tempo assim que dava para puxar ferro, sabe? Sempre puxei ferro, sempre. E aí eu comecei só puxar ferro, aí foi indo, sabe? Foi dando um certo fruto ali. E eu sempre fui fã do fisiculturismo, né? Quando eu era Uhum. moleque, eu comprava as revistas, tudo. Sempre, nunca tive vontade, mas sempre achei legal. E aí comecei a treinar, aí começou a dar um fruto aí. Eu falei, por que não competir no bodybuilder, né, cara? Sim. Pensei também no profissional, né? No marketing como personal trainer, como educador físico. Pensei de verdade em um todo num profissional, né? Uhum. E aí, eu fiquei sabendo da antiga Mad Powerlifter, né, que você era integrante, e aí eu fui fazer o curso de Powerlifter com vocês aquela vez, lembra? Sim, sim. É, foi aí que a gente se conheceu e começou a E aí, aquilo. Uhum, juntar os caminhos, né? e aquilo foi um divisor de água para mim, cara. Porque até então eu lembro muito que a Marília falou, cara, uma vez no curso. Ela falou assim que os estilos de cada atleta dentro do campo de trabalho, né? Cara, foi muito Uhum. interessante aquilo, cara. O bodybuilder sempre isolado, cara. Ali concentrado, conexão neuromuscular ali na contração dele. O Gente, eu acho que eu estou te perdendo. Voltou? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá, agora tô. Isso. Então, o bodybuilder sempre isolado ali, concentradinho, né, cara? Na conexão neuromuscular dele, na contração. O powerlifter sempre com o do lado, que o parceiro chama, vocês chamam de um nome, spotter, como é que é? Spotter, né? Spotter. E a galera do CrossFit sempre em bando, né? Um ajudando o outro ali.
pessoal sem camisa, mostrando abdômen. Eu tô falando do jeito que ela falou, você lembra disso? Sim, sim. Qual foi o outro? Ah, o Strongman, sabe? Ela deu um exemplo do Strongman também, interessante, não me lembro agora. E cada detalhe do curso, cara, somou demais para minha vida profissional como personal trainer, sabe? Foi um divisor de Uhum. águas incrível, cara. Eu ter vivenciado, depois que eu parei de jogar futebol, fui pro jiu-jitsu, são coisas distintas, mas o bodybuilder e o powerlifter é, é muito entrelaçado um com o outro, cara. Se o bodybuilder souber o tanto de benefício que ele tem, se ele periodizar força, mas sem deixar de lado o trabalho de protuberância, que é aquela mastigação, repetição, várias técnicas que o bodybuilder usa, cara, ele não sabe, ele é como o Ronnie Coleman fez aquela vez, né? Ele voltou ao básico, né? Uhum. Que deu aquela desestagnada no físico dele. E quando eu saí do curso, eu, 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 eu errei muito em volume de treino. Você lembra? Sim, sim. Eu periodizava força e junto com a força, no mesmo dia, eu ficava preocupado com a estética também, com os trabalhos de protuberância. E eu ficava muito cansado, estagnado. E aí a gente foi conversando e eu fui ajustando o trabalho de força junto com o trabalho de bodybuilder, assim, da melhor maneira possível, né? De acordo com os É, meus. eu acho que isso é uma coisa que a gente já vem falando há muito tempo, né? É começar a entender, né, que a gente fala muito, né? Hoje o mercado fala muito, que é treinamento de força, treinamento de força. Tá, o primeiro ponto que a gente precisa é mostrar que existem diferentes tipos de força, né? Então, Uhum. o powerlifting, o objetivo competitivo está focado na força máxima, né? Como eu até coloquei no livro, no livro que eu escrevi com a Cecília, né? A força estática. E o bodybuilding muito mais focado na força dinâmica, né? No componente de cadência, no componente de repetição, né? Que popularmente é a mastigação, né? Que é o Exatamente. componente de tempo, né? Você está ali tempo sob tensão, tempo de intervalo, né? A sobrecarga passa a ser secundária isso, né? Ela passa a ser Exatamente. Isométrico. meramente um adaptativo para que você faça para que você tenha a possibilidade de fazer esse tempo de descanso, esse tempo de tensão da musculatura por série, né? Ou esse Sim, volume, né, de tonelagem por tempo, né? Então essa exatamente. é uma grande diferença, né, no que a gente fala em relação ao powerlifting, né? Ah, acho que esse primeiro ponto, né, esse primeiro ponto de entendimento é o que já começa a diferenciar tanto o atleta mediano do powerlifting para um cara melhor, para um cara bom, quanto o atleta do bodybuilding de mediano para um cara bom, né? Uhum. Começar a entender esses conceitos, que foi uma das coisas que foi discutida no curso, isso é uma coisa que eu venho aprofundando ao longo do tempo, né? Porque cada vez mais a gente vê esses achismos, né? De gente vindo e falar na área, e aí fala, não, porque o artigo inteiro de força, aí você vai olhar, são duas séries de 15 e o cara está querendo trazer isso pro powerlifting, entendeu? Então Na a gente verdade, pode falar. acaba não fazendo muito sentido, né? Então a Sim. gente acaba não aplicando. Na verdade, Hugo, a nossa profissão, dependente do nicho que o profissional escolhe, irmão, se você não vivenciar, se você, assim, não, eu gosto de exercício resistido, então vai vivenciar, cara. Não importa qual categoria de nicho dentro do exercício resistido você escolha. Se é estética, se é força. Não, eu quero trabalhar com atletas que precisam de potência. Não, eu quero trabalhar com atletas que precisam de resistência. Não, eu quero trabalhar. Entendeu? Uhum, Vai vivenciar, cara. Se você sim. não vivenciar,
o que você falar vai ser mais ou menos, pelo amor de Deus, hein, gente, nada contra advogado, é uma profissão que eu admiro demais, mas vai ser tipo advogado, cara, você vai ler, vai decorar, vai assimilar e simplesmente vai falar, sabe? É, Você não vai ter até, o know-how, você não, cara, é só vivenciando. Tem uma frase, tem um amigo meu, ele gosta muito dessa frase, um aluno e amigo, amigo e aluno. Pele no jogo, cara. Pele no uhum, jogo. uhum. Em inglês, como fala em inglês, Skin in the game, skin né? the game. Bota, Skin the game. aqui no Brasil a tradução melhor é bota o teu na reta, né? Bota o teu na reta, meu filho. Então, assim, você de binóculo de longe na guerra é muito fácil falar. Vai lá vivenciar, cara, sabe? Vai lá, cara. É obrigação do profissional de educação física. Se ele não ter vivenciado. Valdemar Guimarães, cara, ele tem o jeitão dele, mas eu gosto dele. Ele falou uma vez que se você é novo na profissão, tem que estar estampado em você, de alguma forma, o serviço que você prega. De Uhum. alguma forma tem. Se você for mais velho, se você for veterano, você tem que ter uma história para você ter credibilidade para continuar prestando aquele serviço, cara. Exatamente. Sabe? Eu eu defendo muito isso, cara. Sabe, é igual um cirurgião que não entra numa sala de cirurgia, é igual, não sei, sabe? Sim. Sim, a gente está sofrendo um tanto disso até na formação como um todo, né? Você E sabe que tá aí, vindo um monte de bunda suja aí, né? tá, Então, tá. minha preocupação é essa. Porque fode com os veteranos, fode com quem é sério, né? Cara, fode geral, velho. Fode mais que o coronavírus. Não, o problema, assim, a gente está vendo que provavelmente a área da educação física, até fiz uma live recente disso, vai pagar bem caro esse crescimento sem qualidade, né? Uhum, A gente vai ver isso num futuro. Eu achava que era um futuro mais a longo prazo, né? Assim, coisa de 5 anos e tal, né? Mas acho que ainda vai ser nos próximos meses agora, com tudo que aconteceu. é, Mas assim, falando um pouquinho, né, assim, do bodybuilding, você teve essa experiência, né? Você competiu no bodybuilding, depois foi competir no powerlifting, né? Eu acho que uma coisa que eu gostaria que você falasse, acho que ficou bem claro no teu processo de treino, foi justamente a necessidade de estabelecer metas e objetivos, né? No sim. momento em que você ia competir no bodybuilding, a tua preparação era de uma maneira, e do jeito que você foi competir no powerlifting, a sua preparação foi de outra maneira, né? Então acho que Uhum, vale um pouco você falar, né, assim, um pouquinho, quais são as principais diferenças, assim, gerais no teu treino, né? Não precisa ser muito específico, mas assim, que você deixou de fazer em algum momento, o que você priorizou em outro, em algum outro momento? sim. Cara, como eu tava, tipo, 5 anos periodizando no fisiculturismo, cara, Uhum. mas depois que eu saí do curso de vocês, eu quis muito vivenciar o powerlifter, cara, porque no próprio curso eu entendi, só que dentro desse entendimento teórico tinha, tinha, tinha locais ali tipo, como é que eu vou te falar? Tipo, com vácuo, que era só preenchido com vivência. Eu falei, cara, Sim. eu vou tomar vergonha eu vou tomar vergonha na cara, eu vou trabalhar uns tempos, força, para me preencher essas lacunas aí, né? Uhum. E aí, toda vez que eu começo a treinar alguma coisa, eu falo assim, por que não competir? E aí eu fui trocando ideia com você, e você foi me ajudando a preencher essas lacunas. E aí surgiu o brasileiro da W, WRPF. WRPF. WRPF, exatamente. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a me preparar psicologicamente para mim deixar um pouquinho de trabalhar as protuberâncias, né? Que eu era muito É, preocupado com estética,
Só, muito preocupado. só deixar claro pro pessoal que o Murilo chama de protuberâncias são as extremidades. Então, né, o powerlifting ele Exatamente. vai te preparar em termos de core, né? Ele vai te deixar quadrado, né? Core, peitoral, tudo quadrado, mas o que ele fala de protuberância são ombros, braço, tríceps, né? Antebraço, Exatamente. panturrilha, né? Então as coisas Uhum. que fazem a estética corporal do bodybuilding, mas que não são necessárias no powerlifting, né? Exatamente. Agora, acho que a galera consegue entender o trabalho psicológico eu comecei a me preparar, né, para Uhum, trabalhar, começar a trabalhar especificamente mais o sistema central, né, de força e não deixar de lado o trabalho estético, né, mas colocar ele nesse momento de periodização do powerlifting para aquele brasileiro como coisa secundária. Porque sim. não adianta você chegar num campeonato de powerlifter, né? Todo, todo estético, só que na hora de levantar 300 quilos no terra, você 200, 300, não sei, você não Sim, conseguir. sim. Então, assim, eu me preparei muito psicologicamente para, ó, não, agora eu vou focar força, né? Vou continuar trabalhando minhas protuberâncias, né? Vou fazer trabalho com técnicos de bodybuilder em dias alternados ou em outros horários do dia, quando sobra, porque a gente trabalha pra caramba. E dentro Uhum. daquilo lá, eu fui adaptando e priorizando o trabalho de força, mas sem deixar de lado o trabalho de fisiculturista, né? Sim, eu lembro de uma E coisa que você me falou no final, assim, que você tirou bastante do trabalho de panturrilhas, das protuberâncias como um todo, pela instabilidade que você já estava sentindo do desgaste neural, né? Que exatamente. Oh, muito bom. era muita Bem tensão e lembrado. você saía com, né, assim, falou, pô, não vou arriscar machucar uma panturrilha porque tô todo tremendo aqui Bem pós-treino, né? Uma lembrado. coisa assim. Aham. Então, é legal, bem lembrado, porque o cansaço do trabalho de um fisiculturista, que é aquela mastigação de trabalho isométrico, repetição, drop, métodos do Patrick Tour, aquele treinador conceituadíssimo na Europa, o SST, enfim, vários, série Uhum. combinada, vários, vários, vários. Cara, é muito diferente o cansaço desse trabalho específico com o cansaço do trabalho de powerlifter. Com o trabalho o treinamento de fisiculturista, você vai sentar, você senta xingando, devagar e reclamando. Agora, o trabalho de um powerlifter, você fica igual um zumbi, cara. Você fica igual um zumbi. Cara, meus últimos alunos da noite é assim, cara. É desgaste neural, cara. Sim, Meus últimos alunos da noite, eu parecia The Walking Dead, cara. Ficava, demorava para responder, sim. assim, sabe? Falei, nossa, Maurício, tá diferente. Aí eu falei, cara, tu. Aí eu tentava explicar, né? Eles não entendiam muito, não, por falta de vivência, claro, não é obrigado a saber, né? Eu tô falando assim, por falta Sim, de vivência, dando uma porrada nos educador físico aí que não vivencia a parada, entendeu? exato. E eu tentava explicar, falei, não, agora eu tô fazendo um trabalho de força, é um desgaste neural, tudo, pá, pá. Vou competir no brasileiro de powerlifting. Ah, tá, entendi. Mas era legal, cara, que eles vivenciavam junto comigo. E depois que eu comecei a misturar o trabalho, que muita gente treina comigo para ter pra saúde, tudo, e ter um corpo legal, né? E eu Uhum. misturava o trabalho é, de, de fisiculturismo, entre aspas, com o trabalho de força, eles falavam para mim, falei, Murilo, lembra aquele desgaste neural que você ficava mole? Hoje eu trabalhei do jeito que você falou que você estava trabalhando, entendeu? Sim, sim, Então, eles vivenciaram também de certa forma. sim, com certeza. Então, imagina para eu que comecei esse ano, né, e fiquei pensando, falei, pô, preciso começar esse ano diferente no sentido de treinamento e tal. Falei, não,
não dá, né, para a gente buscar melhora fazendo exatamente a mesma coisa ao passar dos anos, né? Então a gente tem que voltar a ver aonde teve vivência, aonde, né, as outras pessoas que auxiliaram. Tirei todo o componente de força. Tô sentando devagar e xingando. Tá vendo? E assim, Hugo, sabe o que que é legal? Sabe o que que é legal do powerlifter, o atleta de powerlifter e bodybuilder? Um bodybuilder, por ter todas as protuberâncias bem rígidas, consegue desenvolver um sistema central bacana de força. Eu acho que Rápido. o atleta de bodybuilder, eu acho que ele tem até uma vantagem na força sobre o atleta de powerlifter. Hoje os atletas de powerlifter, o pessoal já tem noção de cuidar de protuberância, Sim, de uma forma de uma forma mais focada assim, porque vocês foram vendo que muita lesão, né? Lesão de bíceps, lesão de ombro. Daí os caras começaram a pensar, cara, deixa eu trabalhar as protuberâncias também. Eu não vou só puxar, empurrar e agachar. Eu vou fazer uma exato. elevação lateral, eu vou flexionar e estender um cotovelo, eu vou estender e flexionar um joelho na extensora. Começaram a se preocupar por causa das lesões, Sim. entendeu? E geneticamente, alguns powerlifter pode ir pro bodybuilder também competir, porque porque eu acredito muito, cara, numa resposta endócrina. Se eu estiver errado, você me corrige. Eu acredito muito numa resposta endócrina com o treinamento de força, cara. Eu me sentia Uhum. muito bem, assim, como é que eu vou te falar, cara, em parâmetros hormonais, cara. Assim, com o trabalho de força, sabe? Sim. Sabe assim, É, quando acaba. você dá um chute na bunda da hipófise? Tipo isso. É, assim, Ela, você tem oba! duas coisas, né? Assim, se você. A gente não é hipócrita, né, cara? Se você compete no antidoping, é possível competir no antidoping, você faz isso, você dá aquele chute na hipófise. Se você está competindo Uhum, usando recursos ergogênicos, né, e farmacológicos, sim, também otimiza, especialmente para quem veio de fases muito distintas de treino, né? Porque claro. é o princípio do treinamento. Se você tem um estímulo novo, você vai gerar uma adaptação nova, né? Então, Sim, você saiu de um ponto que você tinha um processo de treino de bodybuilding, de hipertrofia muito focado e entrou num de força. Você teve um ganho maximizado em muito pouco tempo. Eu aham, estou fazendo o sentido contrário. Então, assim, eu estou fazendo um ganho de peso não descontrolado, né? sim, Porque essa é uma das coisas também que o powerlifting tem que aprender com o bodybuilding, né? Não fazer ganho de peso descontrolado, né? Não é chegar, sim, vou sair de 110 ou pesar 130 quilos de qualquer maneira. Você vai comer limpo, você vai fazer um ganho de percentual de gordura menor que você pode fazer. Então, sim, são coisas que a gente tem que aprender com outros esportes que nos ensinam muito, né? E nessa você começa a ter uma série de benefícios, porque você está melhorando o tendão, você está protegendo a articulação, você está trabalhando numa fase de intensidade de peso tensional menor, você está uhum, preparando metabolicamente para a hora que você começar a recuperar de estímulos de força, você recuperar mais rápido, né? sim. Então Tá é muito conciliável, né? Eu não sei se assim, muito. eu não tenho essa pretensão de subir em palco em bodybuilding, mas é preciso, sabe assim, não é gostoso no começo, é aquela coisa de ficar sentando e levantando, você tem que ficar pensando, puta, deu vontade de ir no banheiro. Peraí, Tipo puta, isso. vou ter que levantar, meu, não tem jeito. É, Então, é ruim, o powerlifter sente isso ruim, porque a gente já está acostumado a ver, pô, levantar, levantou, só tá meio devagar porque tá com o neural frito, mas exatamente. o corpo não sente, né? Você sente uma dorzinha articular, uma coisa assim, mas você consegue, então é difícil, é Aham. estranho a gente sentir musculatura pesada, né? 2, 3 dias depois tá lá lembrando daquele agachamento que fez, né? É. Cara, eu já vi atleta profissional, cara, sem brincadeira, dele levantar o braço, flexionar o cotovelo e coçar o pescoço, ele tinha que pensar pra fazer isso, cara. Parecia velho.
parecia que era outro exercício. Então, Cara, assim, cara, no começo eu tava coçando a cabeça, baixando a cabeça, tá? Porque o ou se tríceps não, tava todo dolorido. encosta na parede e coça assim, ó. É foda, viu? E, assim, eu acho que, por isso que eu falo, cara, é uma linha muito fina que separa o bodybuilder com o powerlifter, porque na hora que você consegue, da melhor maneira possível, unir as duas vertentes, cara, o benefício em termos gerais, Sim. endócrino, Uhum. fisiológico, psicológico, cara, Sim. psicológico eu falo, o cara começa a falar assim, cara, eu olho no espelho, tô me sentindo bem e ainda por cima eu tô forte, Exato. né? Então, assim, cara, é muito. Se você souber periodizar, se você souber levar o, tudo isso, assim, unindo essas duas vertentes, cara, é muito bom, velho. Você se É, sente são, bem. Até, ô, Hugo, até hoje, eu voltei a competir no jiu-jitsu. Até hoje, eu trabalho força. Até hoje, eu trabalho protuberância. Até hoje, eu imito um powerlifter, eu imito um fisiculturista. Dentro da sala de musculação. Até hoje. uhum. Aí, lógico, que tem os trabalhos paralelos de trabalho metabólico, trabalho de potência, trabalho de resistência. Só que, cara, eu nunca vou deixar de imitar fisiculturista e powerlifter. Nunca, cara. Eu posso estar jogando golfe. Eu posso, não sei. Sim. Eu sempre vou imitar, cara. Essas duas vertentes de esportes aí. Sim, é preciso, né, cara? São dois tipos de força, né? Tanto a força máxima quanto a força, né? Que a gente fala de hipertrofia ou dinâmica, né? Eu coloquei no livro o nome dinâmica cadenciada, porque a gente está lidando com controle da carga e a cadência dela, né? Sim, São dois tipos de força fundamentais, né, cara? Elas têm que ir, né? Então, assim, se você é um powerlifter, você vai com ela, com as duas até o final. É óbvio que o componente de dinâmica, de hipertrofia, ele é menor, porque você meio que administra uma perda. Terminou um período competitivo, você volta com ela. Às vezes, mais do que, né? Por exemplo, como eu estou fazendo agora, estou voltando 100% do treino em cima disso, né? sim, Então é importante a gente pensar, e a mesma coisa no bodybuilding, né? Então o cara fez um treino totalmente focado nessa cadência, ele terminou, ele entra numa fase de força para permitir um ganho de peso com um ganho de massa muscular também grande. Então exatamente. é, é impossível a gente pensar assim, qualquer um dos dois que esteja focando só em um está esquecendo parte importante do processo de treinamento. Pelo menos na minha opinião, acho que é a tua também, porque né, Sim, a gente dividiu muita situação nesse de troca de, uhum. de experiência. Eu acho que ficou para os dois, né, cara? Ficou pros dois. Mostrou a importância de um negócio, sabe? Né, assim, deixar isso público e registrado, né? O dia que a gente treinou junto, que você pegou uma barra de 15 quilos, voltou, ficou fazendo. Eu contei no relógio, ficou 1 minuto e 15 segundos fazendo uma série, né? Até a fadiga de exaustão de antebraço. Eu olhando assim, quando pegou fez a primeira repetição, eu falei, o que ele tá fazendo com esse pezinho? E aí eu fiquei olhando aquilo indo pra falha concêntrica. Eu falei, porra, cara, aprende, Intencional, né? né, mano? Sim, aprende, né, cara? Quando você tiver numa Uhum. fase básica, faz isso, né? Exatamente. É muito, Vou, muito legal, cara. Tem que ter eu experiência, tava, não tem jeito. sim, eu tava lembrando aqui um dos erros que eu tive é, quando eu falei assim, um dos erros que eu tive logo que eu saí do curso e comecei a meio que imitar powerlifter, sabe? Aham. Eu pensei em qual tipo de atleta de powerlifter? Nos raiz. Falei, agora eu vou comer pra caramba, todo pós-treino meu vai ser um lixo. É, cara, de 11% de percentual, eu fui para 16%. Isso em 2016. E aí eu falei, cara, eu tô muito gordo. Eu vou ter que, né, dar uma maneirada aí. E aí, cara, aí eu
você foi ajustando meu treino, a gente foi, né? Eu fui tendo mais noção do trabalho em si de força, né? Fui estudando, fui. E aí, em 2017, o Marinho ele fez o campeonato estadual aqui no Tocantins. Aham. E ele falou assim, Murilo, a federação era. Eu não lembro a federação, não era IFBB. Hoje aqui no Tocantins é FBB. Era Eu outra lembro desse federação. campeonato, você Você comentou, lembra? né? Aham. Era campeonato de Cara, bodybuilding. aham. Aí eu parei de periodizar o powerlifter, né? Não foi nem periodizar, foi uma vivência para mim entender de uma forma para mim tampar essas lacunas que eu tinha dentro do Uhum. powerlifter. Uhum. Serviu muito. Só que eu tive o erro, que a gente comentou aí anteriormente, de subir muito meu percentual de gordura, cara. Subir lá nas alturas, 16%. E Sim. padecer. Então, aí foi duas etapas. 16% descer para entre 10 e 12 para começar um off decente, né? E Uhum. depois que eu tivesse no off-season decente, de 10 a 12% de BF, eu tinha que, em determinada data, começar o pré-contest para descer para 5, 6. Hugo, eu quase morri, cara. Foi assim, cara. Aí, olha só como que o profissional de educação física tem que vivenciar as coisas, cara. Sim. O cara quer trabalhar com fortalecimento pós-tratamento fisioterapêutico, o cara quer. Não sei, né? O cara que trabalha com fortalecimento, o cara tem que se machucar, cara. Tipo isso, sabe, velho? Sim. Tô brincando. Tô brincando, viu, gente? Não vai se machucar, não. Mas, cara, e aí, quando acabou esse campeonato do estadual, eu fui competir o brasileiro de fisiculturismo nessa mesma federação. E aí, depois disso, a gente conversando e surgiu o brasileiro. Falei, agora eu vou fazer a periodização com mais noção, com um pouco mais de entendimento no powerlifter. Uhum. E eu já estava na minha cabeça, eu não vou subir o percentual de gordura para competir no powerlifter. Por quê? Porque não. Aquela história de powerlifter raiz que fala, não, gordura se transforma em testosterona. Tá, calma, mas qual tipo de gordura? Né? Então, Pois eu é. já. Esse erro que eu cometi já estava muito claro na minha cabeça que eu podia ficar forte, né? Sim. Para levantar um terra de considerável para ser campeão brasileiro, mas está com percentual baixo, entendeu? Sim. Relativamente baixo, né? É, 12%. não, assim, para powerlifting é um percentual baixo, considerável baixo, né? Ah, cara, aquele Estevão Powerlifter, Uhum. aquele cara é um demônio, cara. Percentual é o terra, é o maior terra do Brasil, aquele menino tem. Sim, sim. Ele tem um percentual baixo, cara. E uma Sim. estética, ele tem uma certa estética bonita, sabe? Uhum. Moleque é foda. Moleque é foda, cara. Treina no local dele. É como um powerlifter deve treinar mesmo, né, Hugo? E Sim. aí ele já subiu no fisiculturismo também. Já, já. Ele veio do fisiculturismo. Então Eu cara, achei que assim, o era que a só eu que gente. era o ET, tem outro pior que eu. Não, tem. Assim, 10 o que vezes. a gente vê é que, assim, os atletas que acabam sendo mais duradouros, né, no powerlifting é o cara que cuida bem da alimentação, é o Sim, cara que faz processos de treino de hipertrofia maiores porque entende que isso tem um papel protetor nas lesões, né? sim. Que você, na hora que você, entre aspas, sobrecarrega mais essa musculatura tensionalmente, você tem ela melhor preparada. Então é isso Atletas que a gente vê, inteligentes, né, cara. cara? Cara, Uhum. assim, é o que eu falo, assim, veja bem, eu não tô desmerecendo a molecada, mas eu acho, assim, entre um cara agachar 400 quilos aos 17 anos e um cara fazer isso aos 50, eu acho muito mais foda aos 50. Porque Com o cara certeza. sobreviveu, o cara foi esperto no processo de treinamento, né? O Sim. cara, ele errou menos, ele se machucou menos, né? Então, É. assim, eu dou mais valor muitas vezes a esses caras. E esses caras mostram algumas coisas, sabe, em comum.
Então é caras que você vê, vira e mexe tá postando treino de hipertrofia, você olha, o cara tá postando alimentação, não tá comendo igual um demente, entendeu? Não tá Exatamente. fazendo, não tá fazendo diabetes, não tá fazendo um monte de coisa. Então é isso, Sim, cara. exatamente. Cara, a gente tem exemplo de atletas americanos, né, cara? Uhum. Você lembra? Eu só não vou lembrar o nome dele, acho que você vai lembrar. A gente até comentou dele. Cara, o cara lesionou o bíceps é, em um determinado dia. Cara, passou 15 dias. É lógico que a gente sabe que os recursos que eles usam tudo para ajudar na regeneração, tudo. Os 6 a 10 UIDGH por dia aí, sei lá, a dosagem que os caras. Assim, mas Né? assim, é Mas medicamento isso que não é tem o remédio evidência. principal. Mas Sim. isso não é o remédio principal, né? Que isso vem de um histórico de planejamento, de periodização muito bem elaborada, cara. Sabe? Uhum. Atleta bom se regenera rápido, velho. Você quer ver um atleta bom? É na lesão, sabe? É. Atleta que demora pra recuperar, cara, vai ver o passado dele que ele fez muita merda, velho. Muita merda. Ou Então, assim, continua atleta bom fazendo, né? ou Achando continua fazendo. que aquele processo de treino não foi responsável por levar aquela lesão, né? Exatamente. Cara, Acho que eu é por acho que a aí. gente já matou praticamente tudo, assim. Acho que a gente já mostrou basicamente o quão é possível conciliar os dois esportes, não Sim, só na preparação de um quanto de outro, como os dois podem caminhar juntos na carreira de um atleta, né? sim. Sabe quem Eu periodiza acho que muito? Sabe quem periodiza a força em determinadas épocas do trabalho dele? O próprio Eduardo quem? Corrêa, cara. Ah, Um dos sim, atletas mais inteligentes do Brasil. sim. Mais inteligente do Brasil. Ele É, e periodiza a força. tá no patamar que tá, né? Tá no patamar que tá. Eu já vi eu já vi ele mencionando força. Ó, quem sou eu, né? Mas eu já vi ele mencionando força na barra guiada, mas tudo bem, tudo bem, tudo Ah, bem. É, a gente perdoa. a gente perdoa. Já fui assim, já fui assim. Já. Ai, ai. Que quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca, quem nunca? Mas, Ai, Murilo, ai. agradeço Mas demais o beleza. papo. Agradeço. Sim, Eu desejo também uma boa sobrevivência a essa quarentena aí. para nós Né? todos. Vai dar tudo certo, Vamos ver o que a gente, vamos sobreviver bem a isso tudo. com Então, muito certeza. obrigado, meu irmão. Fica com Deus Obrigado, bom aí. te ver. Vamos lá, nós na Igualmente. fita e os boy no DVD. Um abraço, mano. Tchau, Valeu, tchau. valeu.